Aí, pessoal, agora vai. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, promete abrir o código-fonte das urnas eletrônicas nesta semana, a partir de quarta-feira, dia 4 de outubro. Olha que coisa, agora vai. Agora a gente vai descobrir que tem falcatrua, que o negócio está todo maceteado, não é? Vai acontecer isso, não vai mesmo? Não vai não, a gente sabe muito bem que a coisa não vai andar nesse sentido. Aliás, isso aqui é uma coisa já padrão de acontecer com regularidade antes de cada eleição. Ano que vem temos uma nova eleição para prefeito, para vereadores e tudo mais, né? Então o governo aí, por meio do TSE, né, o Estado brasileiro por meio do TSE, libera o acesso a esse código-fonte para alguns órgãos, algumas entidades fiscalizadoras aí, como uma forma de dar transparência para o processo eleitoral um ano antes das eleições acontecerem, né? Mas vamos dar uma olhada nessa história, então, ver do que se trata essa abertura de código-fonte e conversar mais uma vez sobre elas, né? As tão polêmicas urnas eletrônicas. Será que elas são a razão de nós estarmos na atual situação que nós estamos? Será que elas são o maior problema eleitoral brasileiro? Vamos conversar sobre essa história aqui. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, seja membro do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa notícia da abertura do código-fonte foi dada por ele em pessoa, o senhor Alexandre de Moraes, nosso amado Xandão aí, que ele próprio, como presidente do TSE, você se lembra, né? Ele é presidente do TSE, também não apenas ministro do STF. Ele vai conduzir, então, a abertura do código-fonte das urnas eletrônicas brasileiras para que elas passem por uma inspeção aí pelas entidades fiscalizadoras na quarta-feira, dia 4, conforme eu falei, a partir das 10 horas aí. Isso aqui, esse ato marca o início do que é chamado pelo TSE de ciclo de transparência das eleições de 2024, exatamente um ano antes das eleições. E aí, conforme eu falei anteriormente, né, esse procedimento é padrão e ele é realizado aí um ano antes de cada eleição com regularidade, tanto eleições municipais quanto estaduais e federais, né? Isso é feito sempre com essa regularidade, vai ser transmitido pelo próprio canal do TSE no YouTube. Você segue o TSE aqui no YouTube, provavelmente você nem sabia que existia um canal, eu não sabia até agora, né? Mas então aí esse código vai ser aberto pelo TSE na quarta-feira e vai ficar aí disponível até um mês antes das eleições, que é a tal da fase de lacração dos sistemas, que é quando eles fecham a urna, deixam ela prontinha já, para ser utilizada e enviada para os locais de votação. E aí, instituições públicas, órgãos federais, partidos políticos, universidades e a sociedade civil poderão acompanhar e analisar o código mediante agendamento prévio. Então tem aí 11 meses para que essa avaliação, essa análise aí possa ser feita então, né? E aí, de acordo com o TSE, essas entidades fiscalizadoras podem solicitar esclarecimentos em relação a esse código-fonte aí, se julgarem necessário fazer isso aí, né? E se eventualmente for encontrada alguma inconformidade, isso tem que ser apresentado ao TSE para que o órgão faça as correções, os ajustes aí necessários, né? E também ele precisa demonstrar o que foi feito aí para dar transparência e tudo mais. E aí ficarão disponíveis os seguintes sistemas que compõem aí o mecanismo todo das urnas eletrônicas, né? O sistema operacional, as bibliotecas, os programas de criptografia aí e os compiladores desses programas, os sistemas utilizados na geração de mídias e os sistemas utilizados aí na transmissão, no recebimento e no gerenciamento dos arquivos de totalização dos votos, né? Então isso aqui é uma iniciativa que é comum, que é frequente, que é regular por parte aí do TSE, já faz parte do cronograma e já faz parte do próprio processo eleitoral brasileiro. Basicamente, a gente pode considerar que ano sim, ano não, o código-fonte está aberto para as urnas eletrônicas serem avaliadas, serem inspecionadas pelos órgãos da sociedade civil. Essa inspeção garante segurança para a urna eletrônica? Então, não sei dizer, porque várias perguntas, vários questionamentos surgem, e eu não sou programador, não entendo nada dessa área, não me arrisco, não me aventuro a falar a esse respeito, né? Meu ponto aqui não é do código-fonte em si, porque eu não vou saber falar absolutamente nada sobre isso, se é fácil fraudar um código desse tipo, se é fácil hackear as urnas e tudo mais.
Não sei dizer, não vou me aventurar nesse ponto aí. A minha grande questão, minha grande afirmação aqui neste canal, inclusive, sempre é: a questão eleitoral no Brasil tem problemas? Sim, tem problemas. As urnas eletrônicas são o maior desse problema? Não, não são. Não sei sequer se elas são algum problema, né? Se elas têm algum quê de problema nessa história. Eu acho que sim, eles deveriam ter implantado já para as eleições de 2024 a questão do voto impresso. Eleições municipais geralmente são uma boa escola, né? Um bom laboratório para você fazer testes com um sistema novo, porque são eleições menores, né? Imagina só você ter um caos total aí por conta de alguns municípios tendo problema numa eleição presidencial. Você acaba melando a eleição, né? E aí, se você fizer numa eleição municipal, o município que tiver problema, você faz de novo a votação, não tem nenhum imbróglio nessa história. E eu acredito que esse voto impresso traria mais legitimidade ao processo como um todo e deixaria mais pessoas, mais eleitores satisfeitos, né? Então, acho estranho não terem partido para esse lado, parece muito mais uma birra do que qualquer outra coisa, para não dar o braço a torcer para a direita, para o próprio Bolsonaro, enfim, porque esse pessoal sempre frisou muito nesse ponto, né? Mas quais são os problemas eleitorais do Brasil, na minha opinião? O meu ponto é o seguinte, né? Se o pessoal aí quisesse realmente fraudar as urnas eletrônicas, eles não precisariam ter feito nada do que eles fizeram antes das eleições, durante as eleições e depois das eleições. É uma saída muito fácil, muito simples. Como fazer aí um candidato que não é o Bolsonaro ganhar? É só você macetear as urnas eletrônicas para dar votos para qualquer outro candidato, né? Mas não foi isso que a Justiça Eleitoral, o que o TSE, o STF, o que o Deep State brasileiro fez, né? O que esse pessoal fez? Eles tiraram o Lula da cadeia. Então a grande fraude eleitoral, a primeira das grandes fraudes eleitorais cometidas nesse país, foi ter tirado o Lula da cadeia. Por que fizeram isso? Porque era a única forma de derrotar o Bolsonaro que eles vinham, o único capaz aí que tinha um apelo popular e político suficiente para derrotar o Bolsonaro, né? Se eles tivessem aí total confiança de que a urna eletrônica é fraudável, eles não precisariam ter recorrido a isso, porque isso teve um preço muito grande para o sistema como um todo, né? Isso prejudicou a legitimidade do STF. Ninguém tinha grandes problemas com o STF até então, né? A partir disso que a coisa ficou mais descarada. E você soltou um monte de bandidos que ninguém queria solto aí. Você prejudicou toda a Operação Lava Jato e tudo mais. Então o preço foi bastante caro a se pagar para trazer o Lula de volta. E aí, no processo eleitoral, também eles passaram por cima de um monte de regras eleitorais, inclusive, né? Eu lembro de ter visto um clipe musical do Lula muito antes das eleições, e ele falando o número dele, falando aí a música lá, falando o número do Lula, falando o 13, falando sobre votar, barulhinho da urna, o que para mim claramente é uma propaganda eleitoral antecipada. Eu acho que eu fiz vídeo aqui no canal na época sobre isso, né? Claramente uma propaganda eleitoral antecipada que deveria custar pelo menos multa para o Lula, eventualmente até a candidatura dele, mas o pessoal sempre passou o pano para isso, uma série de irregularidades durante a campanha eleitoral e tudo mais. E aí, nas eleições, então, você tem um resultado. Qual que é o resultado? Uma vitória apertadíssima do Lula em cima do Bolsonaro. Compare com as outras vitórias que o Lula teve anteriormente, as outras duas, né? Uma em cima do José Serra e outra em cima do próprio Geraldo Alckmin, né? Nas duas oportunidades, no segundo turno, o Lula ganhou com mais de 20% de vantagem. Nas duas oportunidades. Ano passado, o Lula ganhou com 2% em cima do Bolsonaro. Então, todo esse esforço que esse establishment político brasileiro fez, garantiu ao Lula uma vitória apertadíssima, né? Inclusive assim, mais decepcionante do que o resultado do primeiro turno para ele, né? Ele enfraqueceu do primeiro para o segundo turno, inclusive. Então, não vejo aí como que as urnas eletrônicas aí foram fraudadas para garantir uma situação completamente desfavorável para tudo aquilo que era esperado pelo sistema. Apelaram bastante para colocar o Lula lá e por pouco, muito pouco, ele não foi aí derrotado nas eleições. Agora, o pessoal da Justiça Eleitoral não parou por aí. O TSE continuou fazendo das suas na sequência das eleições, quando as urnas já estavam engavetadas lá. O que eles fizeram? Por exemplo, cassaram o mandato do Deltan Dallagnol, que é um absurdo total por um motivo completamente fútil. Cassaram o deputado mais votado do Paraná, de um estado brasileiro. Isso aí é um absurdo total, uma coisa assim que não tem nem palavras para a gente descrever.
não precisaram de urna eletrônica para fazer isso, precisaram da canetada dos juízes. Quer dizer, o cara ganhou nas urnas, a eleição dele foi legítima dentro desse sistema eleitoral aí, mas os caras tiraram ele de qualquer jeito. Que diferença que faz? E aí o Bolsonaro agora também foi declarado inelegível. Mais um golpe eleitoral desse pessoal do TSE, mais uma vez aí prejudicando a lisura, a legitimidade desse processo todo, não é? Então, realmente eles não precisam de urna porque eles resolvem tudo isso aí no tapetão tranquilamente. Agora, ainda que as urnas sejam fraudáveis, que elas tenham problemas, que elas tenham sido fraudadas e tudo mais, volto a dizer algo que eu sempre digo aqui, o Estado nunca vai aceitar isso, eles nunca vão assumir que isso aconteceu. Brigar por conta disso não faz o menor sentido no final das contas, porque se o Estado aceitar que as urnas eletrônicas não são confiáveis, isso implica dizer que a vontade popular não está sendo devidamente ouvida, e o que garante a legitimidade de um sistema republicano é a própria vontade do povo. Não é isso que diz a Constituição? Todo poder emana do povo? Pois é, então, se não é possível ouvir o que o povo quer, atender aí a ouvir as vontades do povo nas eleições por meio desse mecanismo chamado urna eletrônica, então a República Brasileira não é legítima. Estamos vivendo num sistema ditatorial disfarçado de uma democracia. Então, o nosso sistema nunca vai aceitar isso, nunca vai dar o braço a torcer, ainda que tenha problemas, de aceitar que a urna eletrônica é minimamente problemática, tem uma coisinha ali que poderia melhorar. Eles não vão fazer isso porque o poder de todos eles depende da legitimidade dessa urna e da lisura do processo eleitoral. Se o processo eleitoral for falho, tudo isso cai por terra. Então não existe nada mais sagrado numa república democrática do que as urnas, do que aquilo que supostamente ouve a vontade do povo, né? Então, trata-se aí de uma batalha perdida contra as urnas eletrônicas, mas volto a dizer, o grande problema não está nelas, não está no seu código-fonte, está na justiça eleitoral e nesse deep state brasileiro que faz o que for preciso para boicotar, violar a própria vontade popular, passando por cima dela, passando por cima de candidatos eleitos sem o menor problema aí, usando de suas supostas atribuições institucionais. Mas o que você achou dessa história? Você vai dar uma conferida no código-fonte das urnas eletrônicas brasileiras? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.